Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando agora, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, tá? Uma ótima quarta-feira aí para todo mundo, dia 10 de janeiro. Eu gostaria de agradecer a todos aí por mais uma meta alcançada, né? 97 mil inscritos. Falta bem pouquinho, rapaziada, pra gente bater a meta principal de 100 mil inscritos, né? Conseguir a plaquinha e tudo mais, tá? Peço aí a colaboração de todos. E aí, a partir de agora, o John já começa a organizar aí o primeiro sorteio, tá? Eu quero fazer aí quando a gente bater 98 mil inscritos, tá? Então, vou explicando para vocês aí no decorrer da semana, tá? Mas é isso, quero fazer um sorteio para 98, 99 e 100 mil inscritos, tá? Vou pensar ainda no primeiro item, depois no segundo e no terceiro, tá? Mas é isso, a gente segue na campanha aí. Obrigado a todo mundo que é inscrito, vamos pra cima, vai Corinthians. Peço aí que sigam o John também nas redes sociais, tá? Temos aqui embaixo todos os links, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, tudo aqui pra vocês. E vamos pra cima, rapaziada. Mais uma vez aí, uma ótima quarta-feira pra todos. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já quero aproveitar para apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão, tá? Para você aí que está com saldo do FGTS guardado, trabalha aí registrado certinho, todo mês faz a contribuição, né? Tem um saldo lá. Ô, John, precisava desse dinheiro para dar entrada num carro, numa moto, num apartamento, numa casa, preciso desse dinheiro para fazer uma viagem, para pagar uma dívida. Não importa qual seja a sua necessidade, a Mais Ágil resolve de forma rápida e simples, tá? Você entra em contato com o telefone que tá aqui no banner ou o link aqui da descrição, tá? Que já te joga lá no WhatsApp, certo? E aí a Mais Ágil já faz essa antecipação do seu FGTS, deposita na sua conta e você já pode aproveitar um dinheiro que é seu, tá? Então é uma negociação bem rápida, bem simples, tá? E você já aproveita o seu dinheiro. Certo, rapaziada? Vamos pra cima e vai Corinthians! Bom, rapaziada, esse mês de janeiro tá corrido, viu? Muita novidade todo dia, né? Ontem tivemos aí o jogo da Copinha entre Marília e Corinthians, um jogo 0 a 0, sem muitos sustos, né? Primeiro tempo o time do Marília foi um pouco melhor, né? O Corinthians estava com o time reserva, já estava aí praticamente classificado e tudo mais, tá? No segundo tempo o Corinthians melhorou um pouco, criou algumas oportunidades, né? Mas ficou no 0 a 0. Corinthians classifica para a próxima fase como primeiro time do grupo, né? O líder aí com 7 pontos, Marília classificou com 4 pontos e agora o Corinthians enfrenta o Guarani, tá? Na próxima fase aí, o início do mata-mata da Copinha, provavelmente o jogo na sexta-feira ainda em Marília, tá? Então, essa é a previsão do Corinthians aí dentro da Copinha e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, hoje, tá, tivemos aí a coletiva de imprensa, né, a apresentação oficial do Diego Palacios, lateral esquerdo aí, equatoriano da equipe do Corinthians, certo? Então, teve a primeira coletiva de imprensa dele, falou um pouco sobre a carreira, eu trago mais atualizações aí amanhã para vocês, né, porque a gente tá mais ou menos aí no mesmo momento da coletiva, então seguimos, quem quiser mais informações, conhecer um pouco mais aí do Diego Palacios, tem a coletiva oficial dele na Corinthians TV, rapaziada. Bom, e aí uma saída que me surpreendeu muito, tá? A do Bruno Maziotti, do Corinthians, certo? Ele era coordenador de saúde e performance. Ontem, inclusive, um torcedor me perguntou, tá? Nos comentários do vídeo de ontem. Pô, não acredito que o Bruno saiu e eu não tinha visto ainda, tá? Não tinha visto. Tava resolvendo algumas outras coisas e aí vi depois. Eu até comentei pra ele, falei, como assim, o Bruno? Aí fui ver o Bruno Maziotti, né, fisioterapeuta, que veio aí meio que para ajudar novamente com os jogadores que ele já havia trabalhado na primeira passagem pelo Corinthians, né, e foi muito importante, tá, foi muito importante e tudo mais, só que não chegou a um acordo. Certo? Não chegou a um acordo aí, principalmente com a nova comissão técnica, não se acertou com a diretoria e tudo mais, tá? E aí, ele e o Corinthians chegaram em um comum acordo e ele deixou a equipe do Corinthians, tá? E eu quero saber a opinião de vocês. A gente tem até um apego emocional, eu diria, tá? Pelo trabalho do Bruno Maziotti, principalmente na primeira passagem.
fez um trabalho com o Alexandre Pato, com o Renato Augusto, com o próprio Ronaldo, sabe? Foram diversos jogadores aí que ele fez um trabalho muito bom de recuperação e tudo mais, tá? Tanto que ele ficou aqui de 2009 até 2015. E aí retornou em 2022, né? Ainda naquela esperança de recuperar o Renato Augusto e tal, só que ele não teve tanto sucesso, tá? Se a gente for pensar o número de jogos que o Renato ficou fora, certo? Então, assim, existe até uma divergência desse sentimento do torcedor, tá? Da primeira passagem e da segunda passagem, quanto ao Bruno Maziotti, mas, né, de qualquer forma, é uma perda aí de um profissional de alto nível, tá? E a gente vai acompanhando aí o que vai acontecer dentro do Corinthians, tá? No mais, não tenho grandes preocupações, o Corinthians agora não tem um fisioterapeuta. Tem sim, tá tranquilo. A gente segue trabalhando aí com ótimos profissionais na área da saúde e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando um pouco sobre o mercado da bola, tem bastante situação aqui, viu? Tem bastante. A primeira delas é sobre o Rony, tá? Volante do Corinthians, certo? O presidente do Atlético Goianiense, tá? O senhor Adson Batista, certo? Admitiu que a negociação está bem encaminhada, inclusive avançou muito de ontem para hoje, tá? E o Rony deve jogar na equipe do Atlético Goianiense, tá? Eles tentaram costurar aí diversos acordos e o último que chegou, né, o acerto foi um empréstimo com o Atlético Goianiense pagando 100% do salário e pagando uma taxa de empréstimo. Vai pagar um valor, o Corinthians vai emprestar o jogador, o Atlético Goianiense paga o salário dele, o Corinthians vai renovar o contrato dele, né? Já que o contrato dele vai só até o fim do ano, então para não perder o jogador de graça em dezembro, o Corinthians vai renovar com ele, tá? Renova com o Rony, empresta o jogador e tranquilo. Nesse momento, tá? Está nesse trâmite burocrático da renovação do Rony para a liberação para o Atlético Goianiense, tá? Mas pelo que a gente vem acompanhando aí, o Rony vai jogar no Atlético Goianiense em 2024 e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, outro jogador que não faz parte dos planos do Corinthians para 2024 é o lateral esquerdo Matheus Bidu, tá? Teve propostas aí do Vitória da Bahia, negociou, não deu certo, tá? Não deu certo, o Vitória fechou com outro lateral esquerdo. Depois, quem apareceu interessado, e muito interessado, foi o Goiás. O Goiás estava disposto e iria fechar com o Matheus Bidu. Só que o Matheus Bidu disse que não ia fechar com o Goiás, porque queria ouvir outras propostas de clubes da Série A, tá? Que a preferência dele era jogar a primeira divisão. Ele não queria ir para a Série B com o Goiás, tá? E aí, o empresário foi atrás, conseguiu, tá? Uma negociação agora com o Juventude, tá? Então, nesse momento, temos conversas entre o Juventude e o Corinthians pelo empréstimo do lateral esquerdo Matheus Bidu, de 24 anos, tá? E aí, é o mesmo tipo de negociação. Se o Juventude quiser, tem que pagar 100% do salário e tem que pagar uma taxa de empréstimo. Ponto. Juventude chegou com essa proposta, no outro dia o Matheus Bidu tá lá. A diretoria do Corinthians está bem tranquila quanto a isso e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, ontem tivemos uma pequena polêmica envolvendo aí a venda do Gabriel Moscardo para a equipe do PSG. Já aconteceu a negociação, né? Uma venda aí que foi fechada em 20 milhões de euros, mais 2 milhões de euros por metas, né, que o Gabriel Moscardo possa cumprir no próprio PSG. Então, uma negociação que pode fechar em até 22 milhões de euros, tá? Meio-campista de 18 anos, certo? Foi vendido. Ele fez os exames no PSG, o PSG detectou que ele precisava de uma cirurgia. Ele vai fazer a cirurgia em Doha, no Catar, depois vai se recuperar aqui no Corinthians. E aí depois ele se reapresenta lá no PSG. Só que esse trâmite dura mais ou menos 3 meses, tá? Então assim, pro torcedor corintiano, pro time do Corinthians, não dá para contar com o Gabriel Moscardo pro primeiro semestre, tá? Vamos colocar assim, por exemplo, se ele faz a cirurgia essa semana que tá entrando, até dia 15. Vai 15 de fevereiro, 15 de março, 15 de abril ele retornaria. Pra ir pro PSG em junho. Então teria 1 mês e meio mais ou menos aqui. Não dá pra gente ficar contando que o Gabriel Moscardo vai ficar aqui, que vai isso.
time do Corinthians tem que começar a temporada já pensando que o Gabriel Moscardo não é nosso jogador. Já está vendido. Faz a recuperação da lesão tranquilo, com calma. Se puder ajudar o nosso time em um outro jogo, beleza. Caso contrário, segue a nossa vida, tá? E aí o presidente do PSG falou o seguinte: ele é um jogador fantástico, acreditamos muito nele e no seu potencial, mas ele precisa de uma operação. Então, temos que cuidar disso também. Estamos numa situação um pouco desconfortável com ele, porque não podemos correr o risco de levar um jogador lesionado. Nós temos que esperar. Esta é a situação atualmente. E aí o pessoal colocou que o PSG está esperando essa recuperação dele e um novo exame para assinar. Colocaram como se, nossa, o PSG está correndo um risco de não fechar com o Moscardo. Certo? Essa é a situação que se criou na imprensa. E a verdade é, ele está vendido para o PSG, ele vai fazer a cirurgia, vai se recuperar e vai para o PSG. Se ele não for aprovado nos exames lá, ele se mantém no Corinthians. Simples. Mas hoje, a situação hoje é que ele está vendido e vai para o PSG. O Corinthians, na minha opinião, não pode ter a esperança de contar com o Gabriel Moscardo. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora falando sobre jogadores que podem chegar ao nosso clube, tá? A informação do Marco Belo é a seguinte: que o Corinthians ainda está no mercado e busca aí 5 jogadores. Um lateral direito, um volante, um meia, um atacante que joga pelos lados e um centroavante. E aí pra mim é o seguinte: o lateral direito a gente já havia falado sobre essa posição aqui, creio que seja uma necessidade do clube também. O volante, a gente conversou também, eu falei que eu traria um jogador sem o status de titular, traria um cara ali pra compor o elenco. O meia é uma incógnita pra mim, porque eu não sei se vale a pena um investimento, já que a gente trouxe o Garro, tá? Agora, se tiver uma oportunidade de mercado, alguma coisa, traz. O atacante de lado, pra mim, tem que ser titular. O centroavante tem que vir com status para brigar com o Yuri, tá? Na minha opinião, é esse o modelo que o Corinthians tem que procurar dentro do mercado e eu quero saber a opinião de vocês. Agora, algumas atualizações importantes. O Atlético Paranaense recusou a nova proposta do Corinthians pelo volante Eric. Tá? O Corinthians havia feito uma proposta de 5 milhões de euros, o Atlético recusou, o Corinthians subiu a proposta para 6 milhões de euros e o Atlético recusou novamente. Tá? O staff do Eric tá fazendo de tudo para o Atlético aceitar a proposta, mas eles não querem. E aí tem um ponto: toda vez que o Corinthians vai emprestar um jogador, o Atlético Paranaense tá interessado. Já fizemos diversos negócios, mandamos um monte de jogador para o Atlético. Tá? Uma parceria muito boa. Até a hora que o Corinthians quer um jogador do Atlético. Aí não existe mais parceria. Engraçado isso, né? Engraçado. Então o Corinthians tem que se atentar a isso também para as próximas negociações. Ah, mas esse jogador dá para emprestar? Não dá não. Ah, não dá para negociar não. Obrigado. É isso. Tem que agir dessa forma com quem não ajuda a gente. E não é nenhuma ajuda. O Corinthians tá pagando e iria pagar bem pelo Eric, tá? Mas o Atlético não quer. Seguimos. Sobre o Félix Torres, depois de muito mimimi, muito chororô do presidente do Santos Laguna, né? Depois aí que o Corinthians contratou o Garro, Rodrigo Garro, o Santos Laguna estava interessado também. O Corinthians foi, comprou o atleta. O presidente do Santos Laguna ficou muito bravo e estava segurando o Félix Torres. O Corinthians esperou. Já que viu que ele ia continuar fazendo essa graça, acionou o jurídico. E aí a informação que temos é que amanhã o Félix Torres deve chegar aqui ao Brasil, tá? E teremos aí o desenrolar dessa situação. Pô, já tava na hora, né? Já tava na hora. Cansamos aí dessa novela do Félix Torres, né? E principalmente do presidente aí do Santos Laguna. Sobre o Rafael Borré, tá? O Corinthians está interessado ainda no centroavante colombiano, mas nesse momento quem está avançado na negociação ainda mais é o Internacional. O Corinthians já entrou na negociação sabendo que o Inter estava negociando e nesse momento o Inter já avançou ainda mais, tá? O Inter está bem próximo de contratar o Rafael Borré, é um nome que o Corinthians estava interessado e tudo mais, mas nesse momento não é nem prioridade. Quem está na frente mesmo, né, na negociação é o Internacional. A gente segue acompanhando aí, né? O Corinthians tem outros nomes no mercado que está de olho e,
Se o cara fechar com o Inter, tudo bem, é situação de mercado, o Inter já estava na negociação, já vinha conversando com os times alemães há muito tempo, tá? Então a gente segue acompanhando aí e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora falando sobre o Gustavo Henrique, o zagueiro aí que o Corinthians contratou, né, de de 30 anos, né? Ele desembarcou hoje cedo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, tá? Tem até a foto aí do Deco Udlis, certo? Que é do meu timão, certo? O pessoal conversou com ele falou, expectativa boa, estou muito feliz, espero que possa se resolver o quanto antes e pra gente estar junto nessa, tá? Gustavo Henrique fechou com o Corinthians, né? Contrato de 2 anos. E aí a situação financeira é a seguinte: o Corinthians vai contratar o jogador de graça, né? O Valladolid liberou o jogador. E aí a gente vai ficar com 60% dos direitos econômicos do atleta. Os outros clubes que tinham direito eram o Fenerbahçe da Turquia e o próprio Real Valladolid. Cada um vai ficar com 20%. Então, Corinthians 60%, Real Valladolid 20%, Fenerbahçe 20%, tá? Corinthians, como eu disse, assina um contrato aí de 2 anos com o atleta e ele chega aí para ser uma opção para nossa defesa. Inclusive, né, eu falei para vocês essa semana que não influenciava na negociação do Félix Torres. Félix Torres é aguardado amanhã, que também o Corinthians deve fechar aí com esses 2 zagueiros para 2024. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora falando sobre a venda do naming rights do CT, tá? Hoje se chama CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians quer fazer a venda, tá, do nome do CT, para que esse dinheiro já seja investido. O próprio Augusto Melo falou que cair nesse dinheiro já ia investir na ampliação da arena e tudo mais, tá? E aí a situação é a seguinte, a informação do Marco Belo é que a negociação do Corinthians está acontecendo, né, com a BID, a empresa aí, montadora chinesa aí de carros eletrônicos, certo? Um acordo seria de 200 milhões de reais por 10 anos, tá? Então, praticamente aí 20 milhões por ano, certo? Um valor muito bom, 200 milhões de reais já chegaria para o Corinthians. E aí, não sei se o pagamento seria anual, se já seria uma parcela grande agora, tá? Não temos ainda a confirmação nesse sentido. Mas a proposta é 200 milhões de reais por 10 anos do naming rights do CT do Corinthians, tá? E aí, por que esse contrato ainda não foi assinado? Tá muito avançado, já tá ali na fase final dessa negociação. O Corinthians ainda não assinou porque enviou um intermediário até o Japão para negociar outros valores com a Toyota, tá? O pessoal chegou a falar sobre a Audi, que a Audi estava na concorrência também, mas nesse momento temos a BID e a Toyota na briga. A BID já fez a principal proposta, né? Tá com a negociação avançada. O Corinthians negocia com a Toyota, se chega a um valor acima desses 200 milhões. Se não chegar, vai assinar com a BID e é isso, tá? E eu quero saber a opinião de vocês. Na minha opinião, muito positivo, tá? Um valor muito bom pro Corinthians, ainda mais pela venda do naming rights de um CT, tá? Algo que a gente não viu ainda no futebol brasileiro, ou se viu, não foi nesses valores, tá? Não é algo muito corriqueiro, não era algo nem que a gente cogitava, né? E aí pode ser uma nova receita para o clube para ajudar aí durante a temporada. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, minha família. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!